Jacó, e nessa escada de Jacó exatamente, Jacó viu que os anjos de Deus estavam descendo e subindo sobre essa escada. E Jesus depois estava se referindo a isso quando ele falou com Natanael e aos apóstolos: vocês vão ver coisas maiores, vocês vão ver os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Então, Jesus, se referindo aos santos anjos, mostra a importância dos santos anjos. Que os santos anjos fazem parte do grande plano de salvação que Deus tem com os homens. Os homens viram no pecado, por isso tinham que ser resgatados. E aí Deus primeiro enviou o seu Filho para nos salvar pela sua morte na cruz. Isto por meio da Santíssima Virgem Maria. E Jesus nos deixou o Espírito Santo para realizar essa obra de salvação e de santificação em cada um de nós. Mas agora, nestes tempos especiais onde a igreja está passando, nós vemos ainda uma coisa especial. Por um lado, toda a igreja está olhando para a grande promessa de Jesus que ele vai voltar. Que ele, no final dos tempos, vai voltar com os seus anjos, com toda a glória, para assim levar à consumação esta obra da redenção, e para depois poder entregar a Deus a criação redimida, transformada e purificada, entregar tudo isso ao Pai Celestial. E como na primeira vinda de Jesus, os santos anjos prepararam o caminho. São Gabriel, que anunciou a Zacarias, que anunciou a Santíssima Virgem Maria, e a São José, o grande mistério da encarnação de Jesus Cristo. Assim também os santos anjos são enviados para preparar esta segunda vinda de Nosso Senhor. E além dos santos anjos também, a Santíssima Virgem Maria tem um papel importante, já que a Nossa Senhora em Fátima disse isso, em que Deus queria estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria para se preparar a vinda de Jesus e a salvação dos homens. Então, como na primeira vinda, vai ser agora na segunda vinda. Deus enviou os santos anjos e a Virgem Maria para preparar depois a vinda definitiva de Jesus. Seja bem-vinda, tudo bem? Já vai um tempo que não se vê mais. Bem. E agora, qual é a importância dos santos anjos? Quando podem entrar aqui. Eu não prometo a vocês uma cadeira para se sentar, mas tem muito chão para se sentar. Então, deixa eu sentar essa parte. Deus vai. Pode. Quando Deus falou a mãe Gabriele do seu plano, da obra dos santos anjos, ele falou uma frase muito interessante. E naquela época ninguém podia assim ver o futuro e ver aquilo que nós hoje estamos vendo. Jesus falou a mãe Gabriele: está chegando o grande poder dos santos, o grande poder dos anjos, tanto dos bons anjos como dos anjos maus. E nós estamos vivendo agora uma época muito. Aqui no Brasil já estão planejadas 4 marchas satânicas. Querem também fazer templos aqui para Satanás e essas coisas. Então, o demônio está agora realmente querendo se colocar no lugar de Deus, querendo deixar-se publicamente venerar e adorar e tomar o lugar de Deus. Seja bem-vinda. Entra aqui. Bem, espaço sempre tem. Obrigado. Muito bem.
que bom que tem assim, sempre uma cadeirinha pronta, né? Para tomar essa. Bem, então nós estamos vendo isso que Jesus disse a mãe Gabriela está acontecendo hoje. O demônio está querendo tomar o poder deste mundo. E aí nós, homens, somos assim bem fraquinhos. Não podemos, nós, com nossas forças, enfrentar o poder do mal. Por isso veio Jesus. E por isso que Jesus, nesse tempo, nos envia os santos anjos para nos ajudar nesses tempos difíceis. E Jesus prometeu que os homens que se unem aos santos anjos vão passar por este tempo como os israelitas passaram pelo Mar Morto. Esta grande aflição que os israelitas estavam saindo do Egito e o faraó voltou atrás deles com o seu exército para forçá-los a voltar. Aí os israelitas clamaram a Deus e Deus os salvou, deixando os israelitas passar de pé junto pelo mar, dividindo as águas do mar e depois afogando todos os inimigos dos egípcios lá neste mar vermelho. Então isto é um acontecimento muito forte na história de Israel e nós vamos, de certa forma, vivenciar isso de novo, que nós temos que passar por essas tribulações, mas os santos anjos nos vão ajudar, vão conduzir e vão assim trabalhar para que depois as forças do mal e do demônio vão ser tiradas e eliminadas definitivamente deste mundo e Jesus possa entregar ao Pai o seu reino, a igreja glorificada e glorificada. Nós estamos agora neste tempo onde Deus cada vez mais nos oferece a ajuda e a proteção dos santos anjos. Não sabemos quando o tempo vai durar, não sabemos quando Jesus vai voltar, se vai ser daqui uns 5 anos, daqui uns 50 anos, daqui uns 500 anos, daqui uns 5.000 anos, Deus sabe. Mas não importa. Jesus disse aos apóstolos que nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados para acolher Jesus. E se ele volta hoje, devemos estar preparados hoje. Não deixar para amanhã. Hoje devemos estar preparados. E como nós podemos abrir para esta ajuda aos santos anjos? Claro, em primeiro lugar, ter mais veneração, mais devoção aos santos anjos, invocar a ajuda deles. Aqui os brasileiros quase todos têm essa devoção, reza todos os dias o Santo Anjo da Guarda, não é? Reza de manhã quando você levanta, sim? Não esquece não? Beleza. Então, todos nós já invocamos o Santo Anjo, agradecemos de manhã, que ele durante toda a noite ficou conosco, nos protegeu, cuidou de nós. E à noite também pedimos sua ajuda, porque quando nós estamos dormindo, por um lado não podemos rezar e louvar a Deus, mas ele pode em nosso lugar. E por outro lado, quando a gente está dormindo, está meio fraco, está meio desprotegido. Então, pedir ao anjo da guarda que ele cuide de nós, afaste de nós tentações, maus sonhos, pesadelos, perigos. Tem aqui uma história bonita, que numa casa entrou um ladrão. E quem assim escutou e percebeu foi uma menininha, talvez 2, 3 aninhos. E ela foi ao encontro do ladrão, e assim, o ladrão assim, com força, aí perguntou, onde o papai tem o dinheiro? E ele disse, não sei. Então, se você não me mostra, eu vou te matar. Você não vai. Por que não? Porque meu anjo me protege. Mas eu não vejo teu anjo. Então ele disse, vem comigo. Levou o ladrão para a cabeceira de sua cama, onde estava o santinho do anjo do guarda. Aqui está o meu anjo, ele me protege. Então, aí o ladrão ficou, isso, você também tem. Olha, agora tirou a cabeça.
Vamos? Também vamos colocar direitinho. Olha, agora o anjo voa de novo. E o ladrão ficou tão tocado por esta fé profunda da criança que verdadeiramente saiu de casa e ficou tocado. Foi uma ação do anjo mesmo. Ele não fez mal à menina, nem a toda a família. Ficou tocado. E assim, nós pedimos a ajuda dos santos anjos. Então, pedir, invocar, rezar ao santo anjo já é importante. Mas a gente pode fazer mais. Nós, na obra dos santos anjos, ensinamos as pessoas de fazer algo a mais. Porque você também faz algo a mais com Nossa Senhora. Vocês não somente rezam a Nossa Senhora, se consagram a Nossa Senhora, todos os dias rezam o terço a Nossa Senhora. Quem é verdadeiramente devoto a Nossa Senhora faz algo a mais. Porque quem quer viver a consagração a Nossa Senhora faz mais. Então quer imitar Nossa Senhora, quer viver como Nossa Senhora, quer fazer tudo em união com Nossa Senhora. Como escreve São Luís Maria Grignon, receber a Santa Comunhão com Nossa Senhora no nosso coração, entregar para ela, para que ela cuide de Jesus no nosso coração. Rezar com ela, trabalhar com ela, imitar o exemplo de Maria. E da mesma forma, neste tempo, Jesus nos convida também para fazer isso com os santos anjos. Procurar a imitar os santos anjos, os exemplos que os santos anjos nos dão na Sagrada Escritura. São anjos que estão louvando e adorando a Deus. São Rafael diz a Tobias: eu sou um dos 7 anjos que estão na presença de Deus. Imagina, o anjo quer nos levar a viver na presença de Deus, viver adorando a Deus. E nós temos um costume muito bom, que vocês já aprenderam, até em latim agora, de rezar o Santo, 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 muitas vezes durante o dia, para assim, junto com os santos anjos, colocar-nos na presença de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, junto aos santos anjos. Depois, os santos anjos nos ensinam a ter um amor muito grande à Virgem Maria. Todos os santos anjos são devotíssimos da Santíssima Virgem Maria e nos levam também a ter um grande amor à Santíssima Virgem Maria. Os santos anjos nos ensinam uma obediência muito pronta, rápida a Deus, a lei de Deus, aos mandamentos de Deus, a igreja de Deus. E assim querem que também nós sejamos assim tão dispostos a obedecer a Deus como eles obedeceram. Os santos anjos nos ensinam o silêncio e procurar e viver durante o dia esse silêncio na nossa união com Deus. A gente não precisa ter o dia todo o rádio ligado, coisa assim, não. A gente vive mais o silêncio nesse clima de oração, de concentração, de recolhimento. Os santos anjos nos ensinam a humildade, nos ensinam a caridade e muitas outras coisas. Uma coisa importante que os santos anjos também querem é a medida em todas as coisas. Não exagerar em nada. Todas as coisas que Deus nos dá são boas quando nós usamos na medida certa. E com tudo eu posso exagerar. Então, ficar na ordem de Deus, ficar na medida certa. Assim estamos vivendo com os anjos, aprendendo com eles, vivendo em união com eles, imitando o exemplo dos santos anjos. E ainda, na obra dos santos anjos, temos mais uma possibilidade de fortalecer o laço com o santo anjo, que é através da consagração aos santos anjos. Isso é semelhante com a consagração a Nossa Senhora, onde damos a nossa mão ao santo anjo, pedimos mais a sua ajuda e abrimos mais o nosso coração, porque o mais íntimo do nosso coração só Deus e a Virgem Maria conhecem. Deus
sabe? Como é Deus, e Deus também deu à Virgem Maria o acesso completo ao nosso interior. Então a Virgem Maria conhece o nosso coração. O Santo Anjo não. Algumas vezes as pessoas me perguntaram, e para falar com o anjo, eu preciso falar em voz alta? Ele só me escuta quando eu falo com ele, assim como eu estou falando com vocês? Então eu digo que não. Porque o anjo não é uma pessoa física como nós. Ele não tem ouvidos para escutar as nossas orações. O anjo, ele é espírito. Então, para eu me comunicar com ele, não preciso de minha boca, preciso do meu coração. Então, qualquer pensamento que eu tenho, anjo guarda tudo a mim. Simplesmente pensando isso, o anjo escuta. Porque ele escuta as intenções do meu espírito, do meu coração. Então não precisamos nos preocupar que o Santo Anjo escuta somente quando eu pronuncio uma oração com voz alta. Santo Anjo do Senhor. Se eu também falo no meu coração, no silêncio do meu coração, Santo Anjo ajuda-me, Santo Anjo ilumina-me, ele escuta. Mas através da consagração nós queremos abrir mais. Tá? Pedir a Deus que Ele dê mais força e mais poder ao Santo Anjo. Que o Santo Anjo também conheça os meus pensamentos íntimos e assim Ele tenha mais possibilidade para me ajudar. Que Ele conheça mais minhas fraquezas, minhas tentações e tudo o que passa no meu coração. Assim, como um bom médico, ele tinha mais força e recurso para me ajudar, para me levar até Deus. Então, isso é o sentido da consagração. Por um lado, abrir-nos mais para a presença e a atuação e a ajuda do Santo Anjo, mas também para nos unir a Ele, fazer uma aliança com Ele, dizer, a partir de agora, vamos fazer tudo juntos. Num casamento que eu celebrei faz pouco dia, eu disse às pessoas, agora quando vocês vão para casa, os dois noivos, né? Vocês vão pegar Aurélio, lá no estante, e vão tirar um vocábulo, uma palavra que não existe mais, a palavra eu. E agora não tem mais. Se você casar, não existe mais o eu. A partir de agora existe o tu, existe o nós, mas o eu não existe mais. Uma coisa semelhante acontece com a nossa união com o Santo Anjo. Devemos acostumar-nos a tirar o eu do nosso Aurélio. Então, não sou eu hoje que vim para a vossa capela, é o Santo Anjo que veio comigo. Nós dois, e um monte de amigas. Então, não sou eu que vou estudar. Somos nós, o Santo Anjo, comigo. Então, não sou eu que estou fazendo uma coisa, um serviço. Não, é o Santo Anjo comigo. Nunca estou sozinho. Não sou eu que vou fazer a oração, a adoração do Santo Anjo comigo. Não sou eu que vou rezar o terço para alegrar Nossa Senhora. É o Santo Anjo comigo. Então, viver este nós. E nós estamos unidos, fazemos tudo em união. O Santo Anjo comigo. Ele quer participar em tudo que nós fazemos, especialmente na oração, na Santa Missa, nosso louvor a Deus, mas também nos nossos trabalhos, na nossa casa, nos encontros com os amigos, quando a família está junto, nas alegrias, nas diversões. O Santo Anjo sempre quer estar conosco, nunca nos quer deixar sozinhos. E Ele espera que nós verdadeiramente, assim com a ajuda dele, em tudo possamos amar e louvar a Deus. Talvez vocês tenham algumas perguntas, algumas ideias, algumas coisas para partilhar. O senhor disse que
o anjo ele conhece os nossos pensamentos, e porque está na presença de Deus também, então Deus dá essa poder, essa graça, para conhecer os pensamentos. Quando nós pedimos a Deus. Quando nós pedimos a Deus. Por outro lado, o demônio não conhece os nossos pensamentos, né? Ele conhece as atitudes que a gente tem, que possa levar a saber que a gente tem inclinação, mas ele não sabe o que nós estamos pensando, por exemplo. Olha, como é que funciona? Por exemplo, quando você diz uma praga, uma maldição, então isso é uma palavra que diretamente vai para o demônio, que ele logo percebe. Então os nossos pensamentos maus ele percebe, como o anjo percebe nossos pensamentos bons. Mas o demônio, ele é um ótimo psicólogo. Então, ele reconhece claramente se você está doente, se você está triste, se você está assim, se você passa por dificuldade. E logo ele então vai dirigir suas tentações nessa direção. Então, mesmo que ele não conheça o íntimo, mas ele sabe interpretar muito bem a nossa vida e os nossos sentimentos. E existe, infelizmente, também esta possibilidade de pessoas que se consagram ao demônio e abrem todo o seu interior. Nós queremos abrir para o Santo Anjo. Como é que é a conversa que a gente tem que ter com o nosso anjo da guarda, pessoal nosso? Quer dizer, como que a gente conversa? Como é que a gente pede para ele levar as coisas para Nossa Senhora, para Jesus? Como é que é o relacionamento que tem que ser da gente com o nosso anjo? É um relacionamento bastante como entre amigos, com bastante naturalidade e simplicidade. Claro, com respeito também. Preciso respeitar o anjo, ele vem de Deus, ele é o representante de Deus na minha vida. Ele não é um colega, um companheiro, mas ele é enviado por Deus como meu amigo, com uma ajuda na minha vida. Por isso ele tem um amor muito grande a mim. Então, eu devo ter muita familiaridade com ele. Posso falar com ele como um grande amigo, pedir sua ajuda, partilhar com ele, posso partilhar tudo com ele. Ele se alegra por qualquer sinal de minha abertura, de minha familiaridade com ele, minha amizade. Posso partilhar, pedir seu conselho, pedir sua ajuda, e ele nos responde. Ele nos responde, nós vamos cada vez mais ter essa capacidade de escutar, perceber as respostas do anjo através da nossa consciência. Ele fala no nosso coração, nos dá uma inspiração, uma graça, um pensamento, onde a gente vê, é isso que o anjo quer, isso que Deus quer. Deus quer me comunicar através do Santo Anjo. E às vezes também o anjo fala através dos acontecimentos. Eu peço ajuda, uma luz, um conselho ao Santo Anjo, e o Santo Anjo ele traz uma pessoa que me vai dar a sua resposta. Então ele tem várias maneiras como se comunicar conosco, mas geralmente ele fala conosco uma consciência. Aproveitar e fazer mais uma pergunta. A gente reza por outras pessoas, né? A pessoa está numa situação complicada e tal. Como é que entra o anjo da guarda da outra pessoa nessa oração? Como é que ele entraria? Porque a gente reza pela pessoa, né? Mas tem o anjo da guarda dela. Como é que a gente poderia envolver o anjo da guarda dessa pessoa também na oração? Bem, o anjo da guarda, ele é como um mediador. Ele é como aquele que faz a ponte. Então, todas as graças que Deus me quer conceder, ele me concede por meio da Santíssima Virgem Maria. E a Maria, Santíssima Virgem Maria, distribui essas graças através dos anjos da guarda. Então, ele quebrou. Você já deu um beijinho. Olha, o beijinho vai agora
curar o anjinho. Ele já ficou feliz de novo. Mas não vai tirar mais a cabecinha dele. Esse cabecinha bem dele. Isso. Então, o anjo faz a ponte. Então, eu posso, por exemplo, dizer ao meu anjo: olha, meu querido anjo da guarda. Isso foi o conselho que o Santo Papa João 23 deu. Querido Santo Anjo da Guarda meu, fale com o anjo da guarda de tal pessoa, porque eu preciso depois conversar com esta pessoa e faça que assim nossa conversa flui melhor. Então eu posso pedir, né, através dos anjos da guarda para melhorar o nosso relacionamento. Ou eu posso pedir, meu anjo da guarda, fale com o anjo da guarda de tal pessoa para para iluminar esta pessoa, por exemplo, esta situação, para ajudar esta pessoa nessa situação. Mas não necessariamente precisa fazer isso, porque o anjo da guarda faz isso automaticamente. Então, quando eu faço uma oração, como São Rafael disse no livro de Tobias, o meu anjo da guarda vai levar a minha oração até Deus. Primeiro passa pela Virgem Maria. E depois Deus manda a resposta, a graça que eu peço, através da Virgem Maria e por meio dos santos anjos, para aquela pessoa. Então, o anjo guarda faz isso automaticamente. Mas eu, claro, eu posso pedir, meu santo anjo guarda, fale com tal pessoa, ou fale com tal anjo da guarda, e aí. Mas mesmo se eu não peço, o anjo guarda faz direitinho. Quando eu peço, por exemplo, uma graça, santo anjo, eu preciso mais paciência. Então, o santo anjo, ele vai escolher aquele anjo que é destinado por Deus para distribuir as graças da paciência. E aí ele pede essas graças daquele anjo, e recebe daquele anjo essa graça que eu preciso para tornar-me mais paciente. Mas como eu não tenho conhecimento de todos os anjos, então eu vou deixar na mão do anjo da guarda. Ele sabe direitinho a quem se dirigir. Uma outra pergunta a respeito das consagrações que são possíveis no Santo Anjo da Guarda, eu queria que o senhor poderia falar um pouco sobre a primeira consagração ao Anjo da Guarda e a consagração a todos os santos anjos. Como fazer? Nós, na obra dos Santos Anjos, temos sim essas duas consagrações básicas. Então, para pessoas que já frequentam os nossos retiros, já conhecem bem a obra dos Santos Anjos e sentem o desejo de se unir mais aos Santos Anjos. Então, essas pessoas, durante o retiro, por exemplo, podem se preparar, ou podem conversar com um padre e dizer: eu quero me preparar para a consagração ao anjo da guarda. Então, eles fazem um caminho de 1 ano de preparação para a consagração ao anjo da guarda. E esta consagração é uma força especial para viver em mais união com os santos anjos, com o anjo da guarda. Então não é assim, ou é para viver em mais união com o anjo da guarda, para eu receber mais ajuda, mais força, mas também para eu me comprometer de escutar mais a sua voz, de obedecer mais ao anjo da guarda. Se depois a gente quer continuar na obra dos santos anjos, o anjo da guarda nos vai ajudar para entender que o grande objetivo da obra dos santos anjos é chegar a trabalhar e combater com os santos anjos pela salvação das almas e especialmente pela santificação dos sacerdotes. E aí uma pessoa pode sentir-se chamada para dizer: eu quero me empenhar mais pelos sacerdotes. Então, pode pedir no retiro a preparação para a consagração de todos os santos anjos, uma preparação de 2 anos. E nesta consagração a gente não somente pede mais ajuda a todos os santos anjos, mas sobretudo diz que agora eu quero, junto com vocês, me empenhar mais pela santificação dos sacerdotes. Então,
de certa forma, um peso maior. Exige muito mais para agora viver o compromisso cristão de expiação, de sacrifício, de oração, sobretudo pela santificação dos sacerdotes e salvação das almas. Então, o tempo avançou muito, como ainda devo levar a comunhão para uma pessoa doente que está esperando, talvez já seria tempo para esses lados. Muito obrigado, Padre. Tá bom. Mas foi muito bom. Vocês continuam fortes e firmes. Quando querem fazer um retiro lá. Então, mesmo com essas chuvas, o mosteiro ficou no lugar, para não levarem embora. Mas os jovens foram ficar felizes, não é? Quando no último dia saiu o sol, por 5 minutos. Graças a Deus. Muito bem. Então, meio-dia rezamos o Ângelus? Isso. Mas podemos ir para a igreja, não é? Para rezar o Ângelus. Pode ser.